Oi, pessoal, bem-vindos à segunda parte dessa conversa aqui super dinâmica e super bacana que a gente está tendo com o Daniel Greca, da KPMG. Quem não viu a primeira parte, eu acho bem legal ver, foi muito legal a conversa. E agora a gente vai continuar aqui dentro dessa discussão sobre empreendedorismo e inovação, tentando ter um olhar macro do setor no Brasil e no mundo, o que a gente pode fazer com relação a coincidir as necessidades que a gente tem de inovação e empreendedorismo com as ofertas que vêm sendo dadas. Esse é o tema da nossa conversa. E aí, Daniel, para começar essa segunda parte, eu queria te perguntar uma coisa. Vocês têm uma experiência aí com a LIP, com a KPMG, dentro também do Inova HC. Queria que você contasse um pouquinho o que é essa experiência lá do Inova HC, as coisas que vocês estão vendo bacanas, desse alguns exemplos do que está rolando lá. Eu acho que é legal para o pessoal conhecer. Lógico. Bom, sim. O Inova HC, a KPMG é mantenedor do espaço e para a gente é uma extensão do nosso serviço, onde a gente se conecta com um ecossistema de inovação aberto. Por que esse modelo, Marta? E aí tem uma resposta bastante interessante e cada um opera o seu ecossistema da forma que convém, né? Da forma que acha melhor, mais produtivo, que vai tirar mais resultado. Para a gente, esse é o método que funciona bem. Por quê? A hora que você joga um ecossistema de inovação aberto, você já parte do princípio que, por maior que eu seja, KPMG global, espalhado em vários países, por mais que a gente tenha bons consultores, você nunca consegue ser melhor que o resto. Você nunca vai conseguir ser melhor do resto do mundo, ou do resto do Brasil que seja. Então, se eu não me conecto com o que está acontecendo aí fora, eu já não ia conseguir mais entregar para o meu cliente o mais rápido, o melhor, o mais atual, dependendo apenas dos 150 países que a gente está espalhado, por maior que isso seja. Então, essa conexão com o que está acontecendo aí fora de inovação, o que está acontecendo aí fora de criação de novas soluções, para a gente é muito importante e funciona como uma extensão dos nossos serviços. O curioso é que no começo, quando a gente começou a fazer essa conexão com o sistema de inovação aberto, que já é curado, que já tem ali, saiu o relatório até agora, faz acho que uma semana, 530 startups separadas em categorias, startups que a gente entende que já saíram do papel, que já estão ali como MVP, que já estão monetizando, não necessariamente já atingiram o ponto de equilíbrio, mas já estão causando algum tipo de impacto. A hora que você se conecta com esse mundo, primeiro você aprende várias coisas, né? Você aprende que você é lento, você aprende que você não, por mais que você esteja conectado, é muito difícil acompanhar, porque é um ambiente super orgânico, taxa de mortalidade alta, taxa de natalidade alta, e você vê agora também muita fusão de startups acontecendo, esse aqui que conheceu aquele, e começa a juntar e novas ideias vão entrando, então é muito difícil se manter conectado com isso. Agora, para a gente, é a principal saída para você entender o que está acontecendo lá fora e conseguir continuar entregando valor para os nossos clientes. O desafio é você orquestrar isso. O desafio é você entender as soluções que estão lá, já fazer um filtro, né? Fazer uma curadoria e você conectar isso com a dor do nosso cliente, com a dor do hospital, com a dor de uma operadora, com a dor de governo. Você fazer essa conexão, ela não é simples, porque muitas vezes as dores que a gente tem nos nossos clientes, elas são dores que camuflam o que é de fato a realidade. Então, se você não mergulha com mais profundidade, você não entende a dor como ela é, você não consegue conectar com o ecossistema e orquestrar as soluções. Mas se você consegue fazer isso, entender mercado, a dor do cliente e jogar isso no ecossistema de inovação aberto, você vai ter ali diversas soluções que, se orquestradas, elas resolvem aí problemas altamente complexos. Agora, a gente também já está percebendo que nem tudo está no ecossistema. Tem dores que a gente vai resolver, problemas complexos dos nossos clientes, onde 70% você encontra no ecossistema e os 30% tu vai ter que criar. Tu vai ter que sair do zero, pode até usar o apoio do ecossistema, usar a consultoria, mas você vai ter que criar. Então, para a gente tem sido bastante desafiador, mas estratégico, na medida que a gente considera a LIP e o ecossistema que a gente opera de dentro do Inova HC uma extensão dos nossos serviços. E aí, Daniel, você falou aí uma palavrinha que eu também tenho debatido muito, que é velocidade. Então, uma coisa que essa inovação, esse empreendedorismo traz para o setor é essa possibilidade de você ter coisas de uma forma mais veloz, né?
E a gente está num sistema muito burocratizado, né? Extremamente burocratizado. Então, independente se ele é público ou se ele é privado, ele é altamente regulado. E ele é regulado em múltiplas esferas, né? Então, você tem regulação federal, municipal, estadual, que nem sempre dialoga, que é diferente de um estado para o outro, que é o né? Como que vocês pensam, e eu tenho discutido isso muito também aqui, como que é essa coisa de burocracia versus necessidade de velocidade, né? A gente sabe que alguns países estão tentando dar conta disso, fazendo pilotos mesmo, desburocratizados, né? Até impulsionados pelo próprio governo, pelas próprias instituições, para que depois você efetivamente possa mudar legislações e possa se adaptar. Aqui a gente às vezes, muito mais regulado que em outros lugares, o que vai trancando um pouco essas possibilidades de você ser tão veloz e de você testar modelos. Como que vocês estão vendo isso daí? Essa coisa que você falou da velocidade com o peso da burocratização e como que vocês lá no Inova HC estão tentando pensar um pouquinho isso? Você já deu a saída. A tua pergunta, tu já deu a resposta, Marta. Que é justamente você conseguir, antes de pensar em desregular ou pensar numa nova regulação, é você pilotar e testar e ver os impactos disso quase que em vida real, né? E entender o que isso fomentaria uma política pública, uma nova regulação e como. Essa é a grande saída, mas eu também não vejo isso acontecendo não na velocidade que eu gostaria. Normalmente, ou a startup, as novas soluções, não precisa ser uma startup, elas fazem uma análise regulatória, uma análise de quanto a burocracia vai amarrar e desiste, porque ela já fala, na largada ela já fala, gente, não vai dar. Ou ela às vezes deixa de ver alguma coisa, faz, lá na frente descobre que não podia ser feito, e aí começa aquela briga gigante com o governo, com regulação, com legislação, para tentar mudar alguma coisa. O caminho da solução aqui é o que você falou, eu entender profundamente o que eu posso ter de barreira regulatória, vamos colocar assim, de legislação, pilotar, e na medida que eu começo a pilotar e testar, eu começo a ver na prática o que isso vai impactar a sociedade, o que isso pode impactar em novas legislações, de novas políticas públicas, e aí sim eu consigo fazer os ajustes. Lógico, se você se basear nas exceções, você vai ver que muitos que cresceram rapidamente ignoraram a barreira regulatória e lá na frente falaram, gente, eu estou tão grande, está tão sendo usado já, que ou você muda a regulação ou a gente vai ter problema. O caso mais óbvio é o Uber. Mas pode até pensar em telemedicina, que já estava sendo utilizada com bastante volume. Acho que a gente pecou em não conseguir regulá-la antes. Então, a gente entrou na pandemia, regulou temporariamente, mas não foi bem uma regulação profunda. Então, o que você viu hoje é uma vulgarização da telemedicina, né, Marta? É impressionante, como de não permitido em 3 meses vulgarizado. Você pega a tabela de consulta de preço, o que era 70 passou para 50, eu vi uma por R$17,90 esses dias. Então, e tudo desconectado, né? Não sei quem assistiu a primeira parte da nossa conversa, você está simplesmente utilizando sem estar conectado a algo maior. Mas respondendo a tua pergunta de volta, a solução é essa, é você entender a barreira, entender a tua solução, testar e junto conseguir pensar em novas regulações. Agora, isso exige maturidade de quem regula. E aí vem a outra barreira, que é a questão de maturidade vamos chamar de mercado ou de quem está regulando, né? E eu acho também, concordo totalmente, Daniel, e eu acho também que essa maturidade do regulador, vamos chamar aqui, né, independente se federal, municipal, estadual, ela é muito tardia aqui no nosso país. Ela não consegue estar à frente, organizando e puxando essa inovação. Ela sempre está a reboque, que nem você falou da telemedicina. Isso é muito ruim para o usuário, né? Ele fica muito exposto, ele fica muito dependente desse vai e vem das coisas. Então, eu acho também que a gente tinha que se organizar de alguma forma para fazer com que essas inovações tivessem essa possibilidade de desburocratização mais prévia, né? Por exemplo, se a telemedicina tivesse sido discutida e aprovada naquele momento em que ela foi aprovada e depois
revogada, a gente estaria num outro momento, né? A gente estaria fazendo isso de uma outra forma. E uma coisa que você falou aí, que é o mau uso dessas inovações, né? Então, quando eu faço uma telemedicina por R$ 10, né, eu começo a puxar isso para uma realidade que eu desvirtuo aquilo que eu estou efetivamente provocando e fazendo de melhor na mudança, né? E a gente é muito bom em fazer isso aqui no Brasil, né? A gente é muito bom em queimar os instrumentos. Então, é uma outra coisa que eu acho que a gente vai ter que aprender também a lidar e a de alguma forma dialogar com isso. E aí, Daniel, nesses últimos minutos que a gente tem dessa segunda parte, eu sei que você gosta muito de falar sobre isso e eu acho isso importante. O que você acha que a gente tem dentro do tema empreendedorismo e inovação de lições aprendidas assim desse movimento que a gente vem fazendo ao longo do tempo para chegar até aqui e como não errar de novo e não replicar esses erros no futuro? O que você acha que a gente tem aí de lessons learned? Você consegue ver, Marta, características comuns entre as empresas, as organizações, os países que conseguiram aplicar a inovação mesmo, de se transformar e transformar a saúde e ter sucesso. A primeira característica que a gente vê que é comum é a agilidade, que a gente estava falando agora. É a sua capacidade de entender o que está acontecendo e você ter uma agenda de inovação e não ser reativo. E acho que essa é a palavra que resume bem o que você falou antes. A gente é muito reativo no que diz respeito à inovação e às transformações. A gente espera vir o problema acontecer e pensa como é que vai regular. Então, você ser proativo e ágil o suficiente para entender o que está acontecendo e pilotar, acho que essa é a primeira característica que a gente vê em quem teve sucesso. A segunda, por mais óbvio que pareça, é risco. O quanto você consegue ter apetite a risco. E a hora que a gente olha isso, joga isso para a saúde nasceu com essa resistência a risco, né? A gente comentou na primeira parte até a dificuldade de discutir erros, né? Como é que você vai ter lições aprendidas se você não consegue discutir erros? Então, a segunda característica é risco. Eu tenho apetite para correr risco. Eu consigo olhar um problema e falar assim, eu vou correr esse risco porque eu acho que isso pode fazer uma grande diferença. Então, agilidade é a primeira e risco é a segunda. Tem mais duas, tá? A terceira, e a palavra pode parecer estranha, mas é ter obsessão pelo paciente. Ter obsessão por quem está na ponta. E quando eu falo obsessão se eu não conhecer o Daniel Greca como paciente, o que faz sentido para ele, o que é conveniente, serviço que reflete a sua condição e a sua preferência, eu não descanso enquanto isso não acontecer. Quem teve sucesso tem essa obsessão de conhecer quem está na ponta e realmente entregar um serviço personalizado e conveniente e cômodo. Então, essa é a terceira característica, obsessão pelo paciente ou pelo cliente, se você quiser chamar. E a quarta, Marta, a mais delicada de todas, que além de ser uma característica de quem teve sucesso, ele é também o principal fator crítico de sucesso nos nossos estudos. Pessoas. Você pode desenhar o melhor modelo assistencial, você pode ter a linha de cuidado super madura, modelo super digital, inovador, personalizado, mas se a cultura da organização, se a cultura se o modelo mental e a cultura e as pessoas não estiverem alinhadas, não estiverem capacitadas, não tiverem estrutura para tal, você não consegue entregar aquilo que você prometeu no seu planejamento, no seu modelo assistencial, no seu planejamento estratégico. Então, pessoas, e essa frase não é minha, essa frase é do Francisco Balestrin, ele fala que capital humano da mesma forma, a principal barreira é a principal solução. E é verdade. Ela é uma barreira enorme para você conseguir fazer tudo isso que a gente está falando aqui em termos de inovação, mas, ao mesmo tempo, é o que vai fazer a diferença, é quem vai executar, é quem vai apertar o botão, mesmo com a tecnologia entrando cada vez mais pesada. Saúde é pessoa dependente e vai continuar sendo. Então, pessoas também, as organizações que têm pessoas alinhadas, capacitadas, não resistentes, que fazem parte de uma organização transparente, onde você tem o modelo de cima para baixo funcionando muito bem, exemplo de cima para baixo funcionando muito bem, é a quarta característica de quem conseguiu transformar, de quem conseguiu aplicar a inovação e conseguiu fazer diferente.
Você falou uma das coisas aí que eu acho que talvez seja uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, né? Que é ouvir as necessidades de quem importa, que é o paciente. Então, a gente fala muito de modelo centrado no paciente, o que é valor para essa pessoa, né? Então, a gente fala disso já tem, alguns anos, alguns muitos anos. E, Verdade. na verdade, a gente acha que a gente está colocando o paciente no centro porque a gente está tratando dele, né? A gente está cuidando dele de alguma forma. E, na verdade, a gente não está. E aí, eu acho que tem uma origem nisso, da coisa do conhecimento na área da saúde, ele ser muito hierarquizado. Então, a linguagem da saúde, ela é uma linguagem elitista para eu me manter enquanto profissional da saúde num nível e você paciente no outro, né? Eu te ordeno e você resolve, você faz o que eu estou falando porque eu detenho o conhecimento e você não, né? E não importa o que você acha, importa o que eu acho, porque eu sei o que é melhor para você. Né? E é assim que a gente é formado até hoje, Daniel, né? As escolas médicas de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia, não importa, né? A clínica que a gente esteja falando, elas são as mesmas desde 1960, 70, não mudou nada na nossa formação desde lá até aqui, né? E aí, eu acho que essa passividade com a qual a gente espera que esse paciente receba as nossas informações, ela não permite que a gente entenda o que é a necessidade, o que eu gostaria com relação ao meu cuidado, né? Diferente de outras áreas, onde a gente consegue entender qual é o que o cara realmente quer, né? O que ele realmente espera. Então, como que você vê essa coisa de esse momento que a gente tem na mão aí, uma possibilidade de empoderamento? A gente acabou de falar disso lá na parte 1 sobre o Covid, né? Que as pessoas estão mais ligadas discutindo saúde, tentando entender vacina, com a nossa passividade nesse momento, porque às vezes me angustia, sabe? A gente tá na televisão falando que quer vacina de Covid, discutindo isso o tempo inteiro. E não vai ninguém ali falar, hello, vacina de pólio, sarampo, tríplice. Vambora, galera, vamos pro posto vacinar, vamos correr. Então, assim, a gente tem uma oportunidade gigante da gente realmente colocar esse cara no centro do cuidado e explicar para ele, de alguma forma, no momento que ele está aberto para isso, as necessidades, e a gente está desperdiçando, na minha opinião, né? Acho que a gente podia estar fazendo muito mais agora e aí a gente não entende por que as pessoas usam máscara embaixo do nariz, né? É super fácil de entender por quê. Então, o que você acha? Como é que a gente pode de verdade resgatar isso e recentralizar essa discussão? E aí eu vou falar uma palavra mega queimada já no nosso meio, e empoderar essa pessoa aí para que ela realmente seja o centro do cuidado. Só uma pergunta super simples assim para a gente encerrar. Tá bom. Pergunta boa, Marta, muito boa mesmo. Eu acredito que na saúde o paciente vai ser sempre hipossuficiente. E deve ser dessa forma, na verdade. Só que isso não quer dizer que você tem que deixar esse nível bastante afastado, como você mesmo falou. E aos poucos, Marta, como o conhecimento virou commodity, né, e todo mundo tem acesso, e a gente falou isso também sobre o quanto o Covid deixou o paciente um pouquinho mais empoderado, se achando epidemiologista, se achando sanitarista, conhecendo, sabendo, fazendo quase cálculo de custo-efetividade para nova droga. Isso tudo vai fazer com que esse buraco que existe entre normalmente o médico, o profissional de saúde e o paciente fique um pouquinho mais estreito. Ele nunca vai ficar igual, ele não deve ser. E aí a gente perde a oportunidade, e eu vou voltar para pessoas, porque acho que a resposta vai cair em pessoas, para você resgatar isso, mesmo sendo hipossuficiente, colocar o paciente no centro, e não perder essa oportunidade, mesmo com o paciente empoderado e melhor informado, você vai cair na necessidade de ter profissionais de saúde empáticos, com coragem. Olha que está falando de coisa que nem se falava antes, né? Antes era uma questão muito mais técnica. A gente está falando aqui de humildade, empatia e coragem. Essas, para mim, são as 3 características que fazem a diferença, não só na saúde, né? Mas na saúde de quem está lá na ponta. Então, a empatia para você entender quem está do lado de lá, transparência e coragem para você tomar a decisão certa em conjunto com o paciente. Lógico, você tem mais conhecimento que ele, você como profissional de saúde, você deve conhecer melhor o caminho, mas a decisão ela sempre tem que ser em conjunto com o paciente, e até o papel fazer com que ele faça parte dessa decisão.
Quando eu falo seu papel, é você profissional, profissional de saúde. Agora, eu sendo empático com quem está lá na frente, se fala muito hoje a linha de frente, a gente tem um problema muito sério, que me preocupa bastante daqui para frente, Marta. Cada vez se exige mais das pessoas da linha de frente, médicos, enfermeiros, etc., e menos eu vejo esses profissionais com estrutura para gerar valor para o paciente. Se você pensar no quádruplo aim do IHI, que era triple aim, o último aim que eles colocaram foi justamente experiência da linha de frente, experiência do profissional de saúde, vamos colocar, né? Não só da linha de frente. Entendendo que como é que eu vou cumprir os outros objetivos de experiência da população, experiência do paciente, menor custo e saúde da população, se quem está entregando o serviço não tem uma boa experiência. Então, eu vejo hoje uma pressão muito grande no médico para desenvolver soft skills, coragem, humildade, empatia, etc., dentro de uma formação engessada, como você mesmo falou, e ao mesmo tempo o médico no meio, o profissional de saúde no meio, com muita pressão para gerar valor, mas sem a estrutura para tal, a experiência dele é ruim. Então como é que você vai exigir que ele entregue uma boa experiência para quem está recebendo o serviço se a experiência dele é ruim? Você pega casos hoje, agora só da classe médica mesmo, de suicídio, saúde mental de forma geral, é assustador. É assustador. E isso é reflexo do quanto o profissional hoje ele está no meio ali, sendo pressionado para entregar valor sem estrutura para tal. Então, a gente tem um problema de qualidade, de formação e qualidade. A gente deve ter um problema de quantidade. O Brasil ainda sofre um pouco menos com isso, mas dada a demanda de saúde até 2050, que vai crescer, que a população vive mais e não mais saudável, deve ter um impacto direto em quantidade. E aí, distribuição, Marta, é um outro problema, né? Como é que eu distribuo isso no território nacional de forma um pouquinho mais uniformizada. Então, eu acabo caindo em pessoas, Marta, porque quando se fala de tecnologia, inovação, transformação, colocar o paciente no centro, por mais que a tecnologia exista, ela vai ser um meio. E você vai depender de pessoas capacitadas e com o modelo mental correto para fazer a transformação que a gente tanto discute. Daniel, e aí eu acho que essa palavra empatia, acho que vale para tudo na nossa vida nesse momento, né? Se a gente tivesse uma forma mais empática de lidar, inclusive, com a pandemia que a gente está tendo, talvez a gente estivesse num outro lugar, num outro patamar. Muito bom. Gente, esse papo gostoso que passou super rápido, super voando. A gente encerra aqui então a parte 2, agradecendo de novo ao FIS, agradecendo ao Daniel por esse papo super, super bom, super produtivo. E a gente se encontra no próximo FIS Talks. Obrigada, Daniel. Obrigado, Marta. Bom falar contigo. Obrigado. Até mais.